Vamos orar por ele, né? Vamos orar. É um prazer receber você, pastor Jair, né? Cada ano que ele vem aqui, ele marca mesmo a nossa vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida dele, por esse pastor tão amado, um coração realmente que traz mesmo o sentido, Pai, da palavra amor. E nós queremos nessa manhã recebê-lo nessa condição de pastor, aquele que mesmo prega com amor, mostra o amor do Pai no nosso coração. Por isso o Senhor abençoa, fortalece nesse momento também toda a sua família, sua esposa, seus filhos. Pai, que o Senhor abençoe e guarde eles em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, bom dia a todos, em nome de Jesus. Antes da palavra, eu trouxe só um livro. Peço desculpa aos irmãos que aconteceu. Eu queria ter trazido nessa viagem, eu trouxe 9 títulos. O Senhor permitiu eu escrever 10 livros e eu trouxe 9. Mas Deus me surpreendeu. Eu passei em 2 igrejas, não eram igrejas grandes, e eles contaram bastante livro. Então ficou um só, e está lá atrás, e são poucos, acho que só tem 9, ele tinha 10, uma irmã Marlene comprou, e é um livro muito gracioso, porque mostra a vida de Cristo, o ser e o viver da igreja. Mostra que o ser Cristo tem que ser o nosso ser no dia a dia, porque a vida cristã é uma vida substitutiva. A gente não vive o cristianismo na nossa vida natural. É claro que a vida manifesta nossa vontade, emoção, na mente, nosso corpo, somos templo do Espírito Santo, mas a vida que vivemos é a vida de Cristo. E nesse livro mostra de maneira prática o viver diário de Cristo, que como vivemos em Cristo. É bem assim, gracioso. Você vai ver que tudo que você faz, que tem consistência, tem fundamento, tem eternidade, agrada a Deus, é em Cristo, não em você mesmo, não em nós mesmos. Então está lá atrás, depois você pode adquirir para ser abençoado e me abençoar. Bom, eu quero falar sobre um assunto que ele é como arroz e feijão. Arroz e feijão, a gente nunca enjoa, né? Às vezes tem dia que a gente come um arroz com feijão, mais ou menos, assim, esse arroz e feijão hoje, mas tem dia que a gente vai vidrado para comer arroz e feijão. Mas que feijãozinho, que arroz, né? Eu quero falar sobre um assunto muito importante, que se chama quebrantamento. Sabe, isso é o nosso alimentar diário. É muito importante, é necessário que a gente aprenda a viver uma vida diária de quebrantamento diante de Deus, diante das pessoas, dos irmãos, da família, das pessoas que nós convivemos diante delas no dia a dia. Porque quanto mais vida de quebrantamento nós vivermos, mais a gente deixa de ser nós mesmos. E tem hora, cá para nós, irmão, eu não sei se você, mas tem hora que eu não me aguento, irmãos. Eu falo, meu Deus, cara, é complicado. A gente complica demais. A vida natural, ela é muito tendenciosa à independência, ao pecado, à indiferença, querer sempre tomar um lugar do outro, ser o mais importante, reinar, né? Ao invés de deixar o Cristo reinar em nós. Então, quando a gente é quebrantado, a gente vive melhor, a família vive melhor, o casal vive melhor, a igreja vive melhor. Pensou todo mundo ali quebrantado? A unção vai fluindo, né? A gente vai viver um fervor de espírito. Quantos querem viver fervor de espírito? A gente, quando está assim nós mesmos, tem dia que a gente está bem fervoroso, tem dia que a gente está naquela apatia, aquela indisposição espiritual. Mas quando nós estamos quebrantados, a gente vai sempre viver em fervor, porque a vida espiritual é fervorosa. Quando eu digo fervorosa, você não vai sair gritando o tempo todo, é isso não. Você vai estar sempre sendo cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, falando pelo Espírito, fazendo pelo Espírito. É algo precioso, irmãos.
E na verdade, no dia a dia, não tem meio termo. Desculpa não dizer isso, se você gosta desse partido, a gente às vezes tem preferência por partido, né? O PSDB foi muito conhecido no Brasil como o partido que fica em cima do muro. E parece que não está ficando mais não, que bom, graças a Deus. Mas na vida cristã não tem em cima, não tem meio termo. Ou é, ou é. Ou vivemos de maneira quebrantada e o Cristo aparece, o Espírito Santo forma Cristo, manifesta Cristo. Ou nós vamos viver a vida cristã natural, religiosa, em nós mesmos. Então é necessário, é importante viver uma vida quebrantada. E lá no Salmo 34, verso 18, o Senhor disse através de Davi: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Então Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. O próprio Davi, no Salmo 51, depois de ter cometido o adultério, ele fala: sacrifícios agradáveis para Deus é um coração quebrantado. Um coração quebrantado, compungido, Deus não despreza. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que o Deus mesmo disse: das trevas resplandece a luz. E Ele mesmo iluminou em nossos corações para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós mesmos. Então, meus irmãos, vida de quebrantamento é algo muito urgente. Quando eu não estou quebrantado, nem eu me aguento. Eu fico pensando, minha esposa já carimbou, ela foi selada pelo Espírito, ela já carimbou o passaporte dela para o céu, assim, rapidamente, porque para me aguentar, ter paciência comigo como ela tem. Então, assim, a gente é complicado. Fala para o irmão que está ao seu lado: ó, você pode não estar vendo, querer admitir, mas você é complicadinho na sua vida carnal. Sua vida natural, religiosa é complicada, meu irmão. É complicada. Às vezes a gente não está vendo, né? Deus é paciente, né? Está mostrando, mas está muito cego ainda. Mas Deus é paciente, os irmãos. Fala: mas eu tenho paciência com você se não está vendo. Deus tem, eu também tenho. Você vai ver. Que não é só você não, eu também sou complicado, meu irmão. Né? A gente é complicado. Irmãos, Jesus falou da parábola da figueira, quando ele estava falando dos últimos dias, lá no Evangelho de São Mateus escreveu, São Marcos escreveu e São Lucas escreveu. E em Mateus e Marcos, o Senhor fala que quando a figueira floresce, o verão está próximo. E quando essas coisas acontecem, saber que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus que eles estavam falando, que está próximo, é a vinda dele. É a implantação do milênio. Aí vai ter um reino político, literal. O reino de Deus literal vai estar de Jerusalém, reinando em toda a terra. Mas como o pastor Marcos disse com muita propriedade, e ele não disse por si mesmo, ele disse o que está escrito: o reino de Deus já está dentro de nós. Ele está crescendo, vai crescendo, vai salgar mais Campinas, vai iluminar mais Campinas, vai manifestar mais a vida de Deus em Campinas. Porém, Campinas ainda vai continuar tendo impiedade, maldade, injustiça, principado, potestade. O nome da maldade vai estar aí, pessoas da maldade vão estar aí. Não tem como Campinas estar totalmente envolvida no reino de Deus. Isso só será no milênio, tá certo? No milênio isso acontecerá. Mas, irmãos, Lucas, Mateus e Marcos escreveram para os judeus. A ênfase de Mateus foi mostrar a realeza de Jesus, que ele é o rei de Israel, ele é o leão da tribo de Judá. A ênfase de Marcos foi mostrar para os judeus que Jesus é o servo de todos os servos. Isaías fala que ele é o servo de Deus, com S maiúsculo. Então ele mostrou a figura de um boi, ele é um servo. Agora Lucas escreveu para gentios, ele era um homem gentil. E a ênfase de Lucas foi mostrar Jesus como um homem. Ele é o filho do homem, dentro daqueles 4 símbolos lá do Velho Testamento: o homem, a águia. E João mostra Jesus como a águia, como um incriado, como um filho de Deus, tá certo? Quando
Lucas escreve, ele fala, quando a figueira florescer e as demais árvores. Fala comigo, demais árvores. Você vê, Mateus e Marcos não fala de demais árvores, mas tem mais árvores. A figueira floresceu, começou a florescer em 1948. Israel se tornou novamente um país. Agora tem outras árvores florescendo. Outros impérios. O Império Romano, aquele império, você vê aquele animal lá no livro de Daniel, ele começou a reerguer, a florescer, com o estabelecimento da comunidade europeia. O Império Grego estava lá também, naquela figura, lá Daniel viu, Nabucodonosor viu, ele está aí cada vez mais consolidando, através das filosofias, da ciência, a ciência tem se multiplicado. Surgiu um outro império também, o primeiro daquela época, que era o Império de Nabucodonosor, o Império Babilônico. Ele está em toda a história. Começou com Nimrod foi o construtor da Babel e do início do Império Babilônico. Talvez nós vamos ver uma cidade chamada Babilônia nos últimos dias. Aí Apocalipse fala, 18, 19, mostra o Império Babilônico econômico, religioso e político. Talvez nós vamos ver. Saddam Hussein quis construir uma Babilônia, fez pela metade lá e foi derrubado, mas está aí desde o princípio, e ele está cada vez mais estruturado, consolidado. Surgiu um outro império na história também, chamado Otomano, foi destruído. Ele recomeçou. Bin Laden falou, nós vamos reerguer nosso império, quando ele derrubou as duas torres gêmeas. Mas agora está aí o Estado Islâmico, eles estão reivindicando o Império Romano. Agora a igreja também é uma árvore, queridos. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. A igreja é uma árvore, a igreja é a figueira espiritual, é o Israel espiritual. Agora, irmãos, se nós permanecermos nele, ele em nós vamos dar muitos frutos. E permanecer nele, ele em nós, é viver uma vida de quebrantamento. Porque se nós não permanecermos nele, como eu disse, vou repetir, nós vamos manifestar o velho homem, o velho Jefferson, que legalmente foi crucificado por Jesus na cruz. Romanos 6,6 diz isso. Mas que tem que ser crucificado espiritualmente, diariamente. Quando vocês estão entendendo? Amém. Essa introdução. Eu não vou pregar muito tempo, não, pode ficar tranquilo. Então vamos falar sobre quebrantamento. Eu não dou conta de me quebrantar por mim mesmo. Sou incapaz. Porque meu velho homem, essa carne que está no meu corpo mortal, ela tem a tendência a ser independente, a lutar contra o espírito para que eu não faça o que eu quero. Então eu preciso do auxílio do meu Deus. E graças a Deus que Deus nos ajuda, nos assiste, opera querer realizar em nós. Se Deus não nos ajudar, meus irmãos, a gente não chega nem naquela porta lá. Fala para o seu irmão, Deus te ajuda, meu irmão. E Deus me ajuda. Ele é o nosso socorro. Ele é que nos ajuda a viver uma vida de quebrantamento diante dele e diante dos outros. Então vamos ver algumas maneiras que Deus nos quebranta. Primeiro, Deus nos quebranta através da palavra. Fala para o seu irmão, Deus nos quebranta através da palavra. Você pode perceber isso. Muitas vezes Deus fala com você numa pregação, Deus fala com você através do louvor, Deus fala com você quando você está estudando a Bíblia, quando você está ali naquele momento assim de contrição, buscando a Ele, buscando de todo o coração. Deus fala, e quando Deus fala conosco, nós somos quebrantados. A voz do Senhor é poderosa para quebrantar. A voz do Senhor é graciosa, é doce, é meiga, é firme para nos quebrantar. Quando nós ouvimos o Senhor, nós somos quebrantados. Amém, meus irmãos? Amém. Você pode levantar a mão e dizer, Senhor, fala comigo todo dia. Senhor, que a tua voz possa me quebrantar, Senhor, para que a sua vida manifeste em mim, sua vida que está em mim apareça, né?
para que eu fale como Cristo, para que eu viva como Cristo, para que eu faça como Cristo, para que cada vez mais o Espírito Santo encha a minha vida. Então a voz do Senhor quebranta, irmãos. Lembra do Pentecoste? Pedro levanta e fala a palavra de Deus com unção, com autoridade. É Deus falando através daquele homem. Os 11 em pé do lado dele ali, juntos, em unidade, intercedendo, e a voz do Senhor saindo como muitas águas. Acabou a mensagem. Aquela multidão está toda compungida em seus corações, quebrantados. E eles dizem: que faremos, irmãos? Avivamento é isso, irmãos. Deus falando, pessoas lá fora passando, começa a entrar. Você na sua casa, Deus fala com você, você se quebranta. Você no seu trabalho, de repente a voz vem lá no seu interior, lá no seu espírito, Deus fala com você, você se quebranta. Porque a vida natural, ela é soberba da vida, ela é endurecimento. Mas quando Deus fala, o vaso é quebrado, e aí a glória manifesta, para que a excelência do poder dele seja dele, não de nós mesmos. Porque senão a gente quer tudo para nós, pastor. Se Deus faz uma obra, a gente reivindica o sucesso para nós. Nós conclamamos a glória para nós. Mas quando você está quebrantado, Deus falou com você, te quebrantou, Deus pode fazer o que fizer. Você está sempre dizendo: a Ele seja toda a glória. Então Deus quebranta através. Eu não vou dar exemplo pessoal, porque eu queria dar algo talvez mais na frente de botar, mas esse aí não vou dar por causa do tempo. Deus nos quebranta também através do encontro com a sua presença e ver o seu rosto. Fala para o seu irmão: Deus nos quebranta, quando somos encontrados por Ele, quando o encontramos e vemos o seu rosto, vemos a sua face, vemos o seu olhar. Agora, isso tudo acontece no mundo do Espírito. É lá onde o seu Espírito está, o Espírito Santo está. É lá que Deus vive. Seria bom a gente ver a presença do Senhor aqui agora. Seria ótimo ver o olhar dele agora, o rosto dele. Seria ótimo. A gente já canta, tem muitas canções: mostra-me teu rosto, a face, teu olhar. É lindo isso. Mas essa experiência está lá no seu interior, no meu interior, porque Deus vive lá, o Espírito Santo está lá, e nosso Espírito tem olho para ver, tem ouvido para ouvir, tem coração para compreender as realidades espirituais, porque as realidades espirituais são diferentes das realidades naturais. Quando vocês estão entendendo? Então Deus mostra. Pedro viu o rosto do Senhor, Pedro viu a presença do Senhor, toda ensanguentada já, porque ele já tinha sido açoitado, ungido à cruz, mas a presença, Jesus disse para ele: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. O que é isso? Eu estou disposto a morrer contigo e preso contigo. Os outros podem fazer isso, irmão. Você não me conhece ainda, né? Eu devia ter falado para o Senhor, né? Nas entrelinhas, não está aqui, mas há quanto tempo eu estou convosco que ainda não me conheceis? Você não me conhece ainda. Jesus falou isso para Filipe, né? Há quanto tempo que eu estou com vocês, eles não me conhecem? Quem vê o Pai vê a mim, porque o Pai sou um. Talvez Pedro falou assim: eu estou contigo há 3 anos, você ainda não me conhece? Eu vou contigo para a prisão, para a morte. Pedro é você, sou eu. E ele foi sincero, e você e eu somos sinceros. Só que as diversidades, as pressões da vida faz a gente fazer isso, ó. Pedro negou, e muitas vezes nós negamos. E Jesus ali todo ensanguentado, passando, aí o galo canta a 2ª vez, depois que Pedro negou pela 3ª vez. E Jesus olha para ele, e o que ele vê, irmãos? Você não fala nada, você vai queimar no fogo do inferno. Um olhar de compaixão, de amor, de paciência, de perdão, de aceitação, de compreensão.
Quando eu te falei lá atrás, foi para te acusar, foi para mostrar a realidade da vida, a realidade das pessoas no Brasil. E Pedro imediatamente saiu dali fazendo o quê? Chorando amargamente, quebrantado. A presença, o olhar. Você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, que eu veja a sua presença, que eu veja o seu rosto, que eu veja o seu olhar para mim. Deus nunca te olha com um olhar prometido, de julgamento, porque Ele já foi julgado na cruz por você e por mim. Ele sempre vai te olhar com um olhar de amor, de perdão, de aceitação. Ele conhece o homem, ele foi homem, ele passou por tudo que o homem passa, só que sem pecado. Então o olhar do Senhor nos quebrou. Por isso, quando você vem aqui, o louvor está fluindo, o rei está fluindo, a presença está fluindo, né? E quase a gente palma, toca em Deus, às vezes você se quebrando. Por quê? Porque a presença está manifestando lá no seu interior, no seu espírito, e está manifestando no nosso meio, na reunião da grande congregação. Por isso, quando na sua casa você está encontrando Deus naquele devocional, você começa a orar, ler a Bíblia, e de repente a presença aparece, manifesta, não de maneira física. Eu sei que você está entendendo. Lá no seu interior, você percebe Deus, você sente Deus, você vê Deus tão perto. Perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado. O ponto não é Deus estava distante, ausente, não é isso. Deus está sempre presente e muito perto, irmãos. Não tem como Deus estar longe. Ele está aqui agora dentro de nós. Daqui a pouco nós vamos embora e vai conosco. Durante a semana, onde nós estivermos, em casa, em qualquer lugar, Ele está em nós, está conosco. O ponto é que quando a gente está quebrantado, a gente percebe Deus, Deus está perto. Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Aí lá você está buscando devocional, você sente a presença tão perto, tão rosto. Contemplar, irmãos, isso é muito precioso. Sabe, isso é o maior tesouro que nós temos, a presença. Deus que vivia na eternidade sem criar, resolveu criar o homem, resolveu vir e ter as tardinhas para ter comunhão com o homem na variação do dia. Tudo isso aí era uma pista, para um projeto. Deus depois se torna homem, e desse Deus nós nascemos, e esse Deus vem habitar em nós, está aqui agora. E um dia esse Deus vai estar conosco aqui durante 1000 anos, reinando na terra. E depois desses 1000 anos nós estaremos para sempre com Ele e dele, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Deus quis viver dentro do homem conosco para sempre, irmãos. Aquilo que criou todas as coisas vive aqui agora em nós, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Isso é tremendo, isso é lindo demais. Quem somos nós? Eu fico pensando, Deus, eu ando, eu carrego Deus dentro de mim, você carrega Deus dentro de você. Um vaso, né? Olha para esse corpo mortal, tanto defeito, tantos hábitos errados, mas carrega Deus. Então, quando você percebe a presença movendo dentro de você, você pode levantar a mão e dizer para Deus: Deus, eu quero que o Senhor manifeste mais e mais na minha vida, Senhor. E estenda a mão no seu irmão querido do seu lado. Eu quero que o Senhor manifeste também na vida dele, em nome de Jesus. A presença se manifesta na disciplina espiritual. Você pode dizer isso? A presença se manifesta na disciplina espiritual. Quanto mais um homem ou uma mulher é espiritual, tem disciplina espiritual, ora, lê a Bíblia, jejua, mais a presença vai manifestando nele. Porque na vida natural a gente gosta de rezar. Quando as coisas apertam, a gente é bom rezadores. É bom rezador, todos nós. A vida natural fala assim: eu vou viver uma vida de disciplina espiritual, de oração, de leitura da palavra, de jejum. Sua vida natural, a minha vida natural corre disso. A gente vai para Facebook, vai para a internet, vai para conversar com um amigo, tomar chimarrão, tomar Coca-Cola, comer churrasco, ver filme de futebol, ver partida de futebol, jogar futebol, a gente vai fazer um monte de coisa, até coisas espirituais.
bota um CDzinho aqui, eu viro música o dia todo. Minha casa vai ser cheia de canção. Ótimo, isso é bom. Mas o dia que você determina, eu vou ter uma vida disciplinada de oração, de leitura da palavra, de jejum, sua carne corre disso, porque a minha corre. Nossa vida natural foge dessas coisas. Orar não é fácil, irmão. É mais fácil pegar uma marreta e sair arrebentando asfalto aí na rua, quebrando paralelepípedo. É muito mais fácil do que orar, porque orar é espiritual. Eu não sei orar como convém, você não sabe. Nós somos membros desse grupo. Paulo disse: nós não sabemos orar como convém. Ele era apóstolo. Eu estou 35 anos na vida cristã, não sei orar até hoje. Eu sei orar alguns aspectos que Deus nos ensinou. Sim, orar ao Pai Nosso, orar pelos reis, pela igreja, orar pela minha família. Isso eu sei, você sabe também. Mas orar no Espírito, suplicar quando tem que suplicar, pedir quando tem que pedir, interceder quando tem que interceder, louvar e adorar quando tem que louvar e adorar. Orar no Espírito, minha vida natural não sabe, a sua também não sabe. E aí o que acontece? A gente tem que se quebrantar, a gente tem que se humilhar, dizer: o Senhor me ajuda, me ensina a orar, porque orar, irmão, segundo Deus, é falar para Deus a sua palavra, falar para Deus a sua vontade. Pega essas orações da Bíblia, todas as principais, ou todas, você vai ver que eles oram a palavra de Deus. Não tem nenhuma, sem exceção, oram a palavra. Então nós precisamos do Espírito. Aí você vai assentar, vai ajoelhar, vai dizer: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor me ensinar a orar. E aí sabe quando você vai aprender? Na vida natural? Nunca, nem eu. Porque o dia que a gente saber orar no Espírito, na vida natural, a gente põe o Espírito Santo de lado. A vida natural é assim. Então a gente vai sempre depender de Deus. Sempre, sempre, sempre. Fala para o seu irmão: sempre. Porque senão, meu irmão, você vai orar, você vai com todo fervor orar, você ora, você ora, passou 10 minutos, 5 minutos, você fala: meu Deus, eu não dou conta não. Eu não consigo ficar nem meia hora na sua presença, uma hora. Uma hora para ficar na presença. É um fardo para a vida natural, para a sua e para mim. Então a gente se quebrando. Para que Ele nos ensina. Leitura da Bíblia. Isso aqui é o melhor livro que tem. Nunca será mudado, nunca pode ser acrescentado, nunca pode ser tirado. Mas se não tiver revelação, porque quem escreveu isso aqui não foi os homens apenas. Eles foram inspirados por Deus, foram iluminados por Deus. Esse livro é Espírito e vida. Esse livro é a palavra de Deus, é o alfa e o ômega. Jesus está aqui, do princípio ao fim. Ele é o testemunho da profecia. Agora, para mim, ter revelação desse livro, essas palavras se tornar Espírito e vida, eu preciso me quebrantar. Senhor, se não é ler. Quanto mais quebrantamento, quanto mais disciplina espiritual, mais quebrantamento. Jejum, eu falei não dá para os homens. Jejuar não é fácil. É fácil porque é pouco lá, eles têm que já comprometimento com o espírito, né? Os faquinhos, aqueles povos orientais. Mas mesmo assim, eu acho que não é fácil. Pelo menos para mim, acho que você não é. Eu fico às vezes um dia sem comer, tudo bem, estou comendo coisa. Mas o dia que eu falo, eu vou jejuar, aí é diferente. Começa a lembrar de pão, de churrasco, né? E a fome vem logo, né? E a gente acaba passando em ruas com bife cebolado sendo fritado, né? Você passa por um lugar, tem que fritando, assim, o cheiro vem assim, é fácil. Mas quando a gente tem disciplina espiritual, tem que quebrantar. Fala para o seu irmão: disciplina espiritual produz quebrantamento. Você pode levantar sua mão, Senhor, e dizer: Senhor, me ajuda. É ajuda o Espírito Santo a ser disciplinado, a ser determinado, a ser decidido. Eu não saio daqui, Senhor, até o Senhor me encontrar, até o Senhor me falar comigo. Amém? Quebrantamento vem através das circunstâncias. Você pode dizer isso?
O Senhor nos quebranta através das circunstâncias. Tudo que acontece conosco, quem é filho de Deus? Quem é que ama a Deus? A Bíblia é clara: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus está escrevendo a história dele na sua vida e na minha. Tudo que aconteceu com Jesus não foi porque Jesus quis apenas, porque o diabo quis, porque o Império Romano quis, porque os judeus quis. Não. Por trás disso tinha alguém escrevendo a história. O Senhor. O Senhor está escrevendo a história dele na sua vida. Está formando Cristo. Fala para o Senhor, está formando Cristo em sua vida. Então tudo que acontece em Deus, até que acontece em nós mesmos, quando a gente dá aquelas burradas, né, faz as nossas próprias escolhas, porque Deus permite que fazer as nossas. Aí colhe, né, fala: Deus, o que está acontecendo? Isso foi fruto da sua colheita, da minha colheita. Até nisso Deus vai trabalhar, porque Ele trabalha em favor daqueles que Ele ama. Isaías disse isso. E Paulo traduziu isso para nós, dizendo: nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem penetrou no coração, jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, assim, Deus está trabalhando em nós. A circunstância é Deus trabalhando. E Ele permite circunstância para te quebrantar, para me quebrantar. Boas e ruins, bênçãos e tribulações, alegria e tristeza. A vida é isso. Conta alegria, vamos contar a alegria de que acontece na nossa família? Nós vamos gargalhar aqui, porque muita alegria tem na vida de todos nós. Conta tristeza, tribulação, deixa a bênção dar uma da tribulação. Vamos não sei como é que chama, que é as lojas que vendem tecido, vende lençol. Nós vamos comprar muito lençol, porque vai ser uma choradeira aqui, cada um tem muita tristeza para contar. A vida é isso. É bênção e tribulação. Acordar é bênção, estar aqui é bênção, respirar é bênção, ouvir a palavra de Deus é bênção, estar aqui sendo um canal para ministrar a palavra de Deus para vocês é bênção. Quem sou eu para falar para vocês? Sou melhor que ninguém aqui. A vida é transbordante de bênção. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. E Ele mesmo nos ajuda trazendo a região celestial para aqui, para hoje, para agora. Porque eu não dou conta. Não tem escada natural para mim subir até a região celestial e trazer as bênçãos que está lá para mim. Nem para você. Mas é o Senhor que libera a fé dentro de nós, que nos dá estratégia, sabedoria, autoridade para trazer o que já é nosso por direito, para vivermos hoje aqui na terra. Então, irmãos, bênção e tribulação é para quebrantar. Quanto mais você é abençoado como homem, como casal, como família, como empresário, como empregado, como um profissional liberal, como um ministério na casa do Senhor, quanto mais bênção, mais você deve ter quebrantado, agradecido, humilhado diante de Deus. Tudo isso aí provém do Senhor. Tudo isso aí é bondade do Senhor. Quem sou eu? Quem é você? Davi diz: quem sou eu? Quem é a minha casa? Tudo que eu estou te dando vem de ti, Deus. Então, bênção é para quebrantar. Tribulação também é para quebrantar. Bênção não é para você se comparar com os irmãos. Agora eu sou melhor que o irmão, porque eu estou no mesmo ramo que ele. E eu ultrapassei ele, eu estou no topo da montanha. Ele ainda está lá no começo da montanha. A gente não é superior a ninguém. Todos somos iguais em Cristo. Então, bênção é para quebrantar. Que lindo, hein? Quanto mais você é próximo de tudo, mais você vive uma vida quebrantada diante de Deus e diante dos homens. É espiritualidade. Mas a tendência natural, quanto mais se abençoar, é estufar o peito, é empinar o nariz para cima, é olhar para as pessoas de cima para baixo, fazendo comparação. A Bíblia nos ensina a não considerar ninguém superior a nós mesmos. E quando vem as tribulações? A tendência natural é murmurar, é reclamar, é ficar amargurado, ficar ressentido.
é botar a culpa nos outros, é assim comigo é. A culpa é do pastor Marcos, do pastor Kelso, da minha esposa, do meu esposo. Essa minha esposa é minha cruz, do meu patrão. A gente procura culpar. Esse é o homem natural. Mas o homem espiritual, sabe o que ele faz? Ele se quebranta. Ele fala: Senhor, eu vou para os teus braços, vou depender de Ti, vou confiar em Ti, vou esperar em Ti, vou trazer a memória que me traz esperança, vou olhar para o Senhor e para a Sua palavra, vou lembrar de Abraão, de Isaac, dos personagens bíblicos, vou lembrar de mim mesmo, de momentos que eu passei atribulados e a tribulação passou. Porque tudo passa, irmãos. O que não passa é a palavra de Deus. Por mais atribulada seja a sua circunstância, ela vai passar. A de Jó passou, e a sua também passará. Mas a palavra de Deus permaneceu em Jó, e a palavra de Deus vai permanecer em você. Você pode levantar a mão, Senhor, e dizer: Senhor, me ajuda a viver quebrantado nas circunstâncias. Davi, que escreveu esse salmo, viveu uma vida quebrantada, e ele foi muito abençoado. Ele foi tirado dos redis das ovelhas do pai, pouquinhas ovelhas, e foi colocado como pastor de um povo de Israel, rei de Israel. Mas Davi sempre viveu quebrantado. A coroa nunca subiu na cabeça dele. O mundo que está acima desse teto aqui, chamado mundo de região celestial, é o mundo de espíritos. Anjos e demônios estão sobre nós. Às vezes você não está vendo, eu não estou vendo, mas eles veem o que nós não vemos. Eles veem quando nós temos atitude, reação, comportamento de soberba da vida quando somos abençoados, ou de quebrantamento quando somos abençoados. Eles veem lá a nossa reação, a nossa ação, nosso comportamento, muito mais do que nós vemos, e as pessoas veem de errada quando nós estamos passando por tribulação. Esse mundo aqui de cima vê tudo. O escritor de Hebreus fala: nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Vamos correr e perceber essa carreira que nos está proposta, vivendo uma vida quebrantada diante de Deus, diante dos homens, porque aí nós vamos correr em Cristo. Se não vivemos quebrantados, nós vamos correr na vida natural, pastor Rogério. E aí o que acontece? Na vida natural a gente cansa, ao próprio jovem cansa. Isaías fala isso. Mas aqueles que esperam no Senhor, suas forças são renovadas. Eu quero correr em Cristo ao invés de correr no homem natural, no homem carnal. Davi foi um homem de muito sofrimento, tanto como abençoado como de sofrimento. Leia os Salmos, leia Samuel, leia Crônicas. Você vai ver que ele é um homem de sofrimento, de cruz, um homem que passou muita aflição, em casa, rejeitado, com Saul, com filhos, com exércitos externos, com próprios amigos íntimos que comiam o pão dele, traído. No entanto, Davi chorava pelas pessoas como se fosse a chorar pela mãe, jejuava por elas. Era um homem quebrantado. Ele mesmo escreveu: Senhor, meu coração não é soberbo, meus olhos não se levantam, não me ocupo com coisas grandiosas demais. Pelo contrário, fiz minha alma ser aquietada, qual criança desmamada no seio da sua mãe. Assim é minha alma para contigo, quebrantada. Agora veja Salmos, veja esses livros que eu mencionei, Samuel. Você vê quanta revelação de Jesus, da igreja, do rei. Salmos messiânicos. Davi foi um homem diferente na sua geração. Paulo escreve sobre ele, Pedro escreveu sobre ele. Paulo disse: Davi serviu a sua geração conforme os desígnios de Deus estabeleceu. Que lindo, pastor Marcos. Um homem quebrantado, um homem que mostrou o amor de Deus para a sua geração. Tanto que você vê idolatria no reino de Davi, vê juízes, vê época de Saul, necromantes. Você vê depois de Davi, no
reinado de Salomão é para frente do idolatria, mas no reinado de Davi você não vê um ídolo em Israel. Ele conseguiu levar Israel todo a Deus, porque era um homem de cruz, de quebrantamento, que sabia viver na bênção quebrantada e na tribulação quebrantada. Fala para o seu irmão: vamos viver quebrantados diante de Deus nas circunstâncias. Fala: bênção é para deixar você quebrantadinho diante de Deus e diante de mim também, porque sou seu irmão, sua família. Fala: tribulação é para deixar você quebrantadinho diante de Deus e diante dos homens. Aí agora dá um brilho nos olhos e fala: sabe por quê? Olha como é brilhando nos olhos. Sabe por quê? Porque a vida de Deus vai aparecer em você. Aí vai ser bênção para mim, mesmo para você. Ah, eu não me aguento mais. Você também não deve se aguentar mais, né? Por fim, tem mais uns 5 minutos, 10 minutos? Eu não estou vendo, eu não enxergo direito, irmãos. Não é estratégia não, porque eu não olho no relógio e estou falando. Mas eu tenho que colocar. Que hora que tem que terminar? 11h15 já são, então eu não vou falar o último ponto. Então vamos ficar em pé. Pode um pouquinho mais? Então vamos. Por último, Deus nos quebranta através do toque. Fala para o seu irmão: Deus nos quebranta através do toque. Quantos querem ser tocados por Deus? Quantos querem tocar em Deus? É lá no espírito, lá no interior. Às vezes é aquele toque suave. Você está andando, está trabalhando, está dirigindo, está fazendo caminhada, está cozinhando. Deus te toca. Às vezes ele nem percebe. É aquele toque tão suave, faz lembrar alguma coisa que ele fez, alguma coisa preciosa na sua vida, na igreja, nas pessoas. Aí você começa a chorar. Você se quebranta naquele momento. É Deus tocando. Às vezes é um toque mais, um pouquinho mais, não tão suave. Às vezes precisa. Deus já me pegou dessas formas. Já me pegou de maneira suave. Deus me pega de maneira suave quando eu estou encaminhado, orando em línguas. Deus me pega de maneira suave quando eu entro no avião. Já falei para Deus, no nome de Deus, para com isso. Faz isso aqui comigo não, Senhor. Eu estou lá vendo um filme, ou estou lá e me faz lembrar uma coisa, eu começo a chorar. E justamente naquele momento vem a aeromoça passando. Vem uma mensagem agora. Olha para mim: o senhor está passando mal? O senhor está precisando de alguma coisa? Quer estar com um comprimido? A gente não se comprimido aí. Deus faz comigo. Às vezes Deus faz isso. Às vezes é mais trágico. Eu já me pegou em alguns momentos, mas vou falar que no caso do tempo, ele fala. Mas às vezes é um toque que deixa a marca para sempre. Mas a vida da gente muda. E se for necessário marcar, todos vão ver que ele é uma marca. E às vezes não é marca boa, não é uma tatuagem bonitinha. Às vezes deixa a pessoa branca como Jacó. Às vezes é um espinho na carne, talvez não era visível para as pessoas, mas era real para Paulo. Às vezes é trágico. Mas as pessoas não. Elas deixam de viver para si para viver para Deus. Deixam de demonstrar a si mesmo para demonstrar a Deus. Foi acontecer com Jacó. Jacó luta com Deus a noite toda. E o Senhor ali era uma teofania, toca nele. A articulação da coxa solta. E o Senhor fala: deixa ir embora. Já está lutando a noite toda. A noite toda lutando corporalmente. A gente muitas vezes leva só para o lado espiritual orar. Ele orou lá no volta de Jabó. Jabó quer dizer volta do despojamento, despojou a vida. Para nós hoje é orar, mas é orar lutando por Deus. Eu não te largo enquanto o Senhor não me mudar, enquanto o Senhor não me abençoar. Foi essa a vida de Jabó. Porque ele não queria encontrar com o irmão como estava. Porque se ele encontra com o irmão como estava, o irmão o mataria, ele morreria. Ou o irmão reconciliaria com ele e ele viveria. Porém, lá dentro era a mesma coisa.
Era só aparecer uma situação semelhante, ele ia desesperar, angustiar, ia ter medo. Já estava cansado. Senhor, eu quero sair dessa situação. Por isso que ele luta com Deus e com os homens e prepara. Ele venceu ele mesmo. Quebrantamento é isso, você vence você. Eu venço essa vida natural que nos domina, que nos faz ter medo, angustiar, reagir ao contrário à palavra de Deus. Quebrantamento é isso, a gente vence esse mundo. E ele vai no ponto do irmão. O sol apareceu para ele. A manifestação do sol ali é um símbolo. Cristo aparece para você. A estrela da manhã estava de noite com ele lá no Monte Jabó. E o sol da justiça apareceu. Ele vai encontrar com o irmão um homem livre, para morrer, para viver livre, quebrantado, mancando, nunca mais foi o mesmo. Mas ele falou, eu não te largo, quantos me abençoar. Mesmo depois de marcar, né, de ter a coxa, né, é isso mesmo. Eu não te deixo que não me abençoe. Ele era um abençoador, filho de Abraão, filho de Isaac, linha messiânica, era abençoador. Tanto que desceu para o Egito para abençoar Faraó. José foi bênção na vida de Faraó e do Egito, mas José não pôde abençoar Faraó, porque ele não era filho da linhagem messiânica. Quando Jacó desce ao Egito, ele abençoou. Ele sabia que era abençoado. Por isso ele fala, não te deixe quando tu não me abençoa. E aí vai o irmão mancando, prostrando, deixa tudo para trás, esposa, filho, mimado, prostrando, 7 vezes, irmãos. Prostrando. Que coisa linda, 7 é a perfeição. Prostrar a humilhação, humilhando diante do irmão. Livre, se matar, matou, se viver, viver. Eu sou livre para ir ao encontro do meu irmão. Eu venci esse homem que me escraviza, que me perturba. Não aguenta. Quem aguenta um coração quebrantado? Quem aguenta uma resposta branca? Desvia do fogo. Seu marido chega lá dando paulada, dando pantelada, tipo, você vem com suavidade no branco. Saul não aguentou. Correu, abraçou o irmão, beijou. Para que instante presente, meu irmão? É para achar graça, mercê, perdão diante de você. Sinceridade. Eu dei demais, não precisa, era apresentar-se no casamento. 550 animais com suas crianças. Não era só um terno Calvin Klein ou um box, era 550 animais com suas crianças. Não precisa, irmão, tem demais, não quero. Insistiu tanto, constrangiu o irmão e falou para o irmão: aceita, porque eu vejo o seu rosto, como se tivesse visto o rosto do próprio Deus. 21 anos que não viu o irmão. A última vez que viu o rosto, um rosto duro, cheio de ódio, papai está morrendo, eu vou te matar após a morte dele. 21 anos depois, o irmão vem ao encontro dele com 400 anos. Sabe o que ele viria naquele rosto? O que você viria? O que eu viria? Naturalmente falando, viria um rosto petrificado, o rosto de um assassino. Porque quando era jovem, matava animais selvagens e silvestres. Saía para caçar na floresta. Agora, 21 anos se passaram. A palavra de Isaac para ele cumpriu. Você vai viver da sua espada. Pai, me abençoa com apenas uma bênção. Você vai viver da sua espada. 400 alguém, agora é matador de homem, irmãos. Aquele rosto petrificado, matado como se estivesse matando um animal. E naquele rosto duro, petrificado, ele olha e vê o rosto de Deus. Sabe quando a gente vê o rosto de Deus? Nos irmãos, nas irmãs, na família, na igreja, nas pessoas lá fora que foram criadas em imagem de Deus, mas essa imagem foi perdida, foi distorcida. Quando a gente olha com esse olho aqui, esse olho aqui olha com bondade quando fazem bondade. Mas quando faz maldade, a gente olha com suspeita, com ódio, com ressentimento. Jacó viu o rosto de Deus. Sabe quando a gente vai ver?
quando a gente está quebrantado, que a gente olha com o olho de Cristo que está em nós. Aí o olho de Cristo ilumina esse olho aqui, para que a gente olhe para as pessoas com o olhar de Cristo. Aí a gente vê Deus. Vê Deus, eu quero ver Deus nos irmãos. Eu quero que os irmãos vejam Deus em mim. Eu quero ver Deus até na prostituta, no adulto, no assassino, porque Jacó viu isso. E se ele viu, nós hoje temos essa glória dentro de nós, essa vida dentro de nós. Nós podemos ver. Vamos ficar em pé, Jesus. Eu falo isso para vocês, irmãos. Quantos querem viver quebrantados diante de Deus, Jesus? Os homens, diante de Deus. Fala, o quebrantamento vem pela palavra de Deus, o quebrantamento vem pela presença, pelo rosto, pelo olhar de Deus, o quebrantamento vem pela disciplina espiritual, o quebrantamento vem pelas circunstâncias, o quebrantamento vem pelo toque de Deus. Quantos querem viver uma vida quebrantada, amigos? Sai daqui e viver hoje, essa semana, esse ano, até o Senhor retornar, até você deixar essa terra, vivendo cada vez mais quebrantado diante de Deus e diante dos homens. Quem quer? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Todos nós queremos. Você pode vir rapidamente aqui à frente? Vamos dar esse passo para confirmar essa decisão nossa em oração. Vai ser breve, eu não vou demorar não. Por favor, venha. Creio que todos nós, porque todos levantaram a mão, sai do seu lugar. Se o irmão está aí ainda, aí pega na mão dele e fala, vem meu irmão, vamos estar aqui, diante do Senhor, diante uns dos outros, confirmando essa decisão nossa. Queremos viver quebrantados diante de Deus e diante dos outros. Irmãos, eu sei o que é isso. E talvez muitos que estão aqui me olhando agora também já viram e experimentaram isso. Eu experimentei isso. Eu não estou apenas dizendo para vocês uma teoria. Eu estou dizendo algo que foi experimental na minha vida. Amém. Foi experimental. Eu peguei um avião em Orlando para ir para São Francisco pregar. Um avião com escala. Peguei um avião até o Texas, desci, e no Texas peguei outro para São Francisco. E no avião de Orlando para o Texas, eu sentei no corredor, o meio vazio, e na ponta da janela, o Senhor, com o rosto desfigurado, muito feio, mas muito feio mesmo. Tanto vocês pensaram numa pessoa feia, multiplica. Mas feio. E lá no íntimo, eu comecei a dizer assim mesmo, Senhor, que homem feio. Nem cheguei a pensar direito. Lá no íntimo eu comecei até a ver. Assim, me orgulhar, porque eu também não sou tão feio assim. Tenho filhos bonitos, esposa bonita. Meu irmão falou comigo, mas Deus faz milagre, pastor, faz mesmo. E ele é mais feio que eu. Falei, faz mesmo, filho, sua vida, meus filhos, ele é bonito. Ele faz mesmo, porque fez nas suas, né? Aí Deus, irmãos, ali, aquela voz suave, aquela voz inconfundível, falou para mim, Jefferson, eu vou te mostrar como eu vejo ele. E o Senhor me mostrou isso. Eu vi uma beleza que eu não tenho palavra para dizer para você. Não tem como dizer que eu vi. Sabe o que? No mesmo instante, eu peguei no bolsão da frente uma revista, aquelas revistas de avião, e fiquei escondendo o rosto, porque eu chorava e não conseguia parar de chorar. Eu vi ele como Deus é. Eu quero ver as pessoas como Deus é. Amém. E a gente vê através do quebrantamento. Quando a gente é quebrantado, a gente vê com os olhos de Cristo. Vamos orar? Quero chamar o pastor Marcos, por favor, nos dirigir a essa oração. Nós pedimos ao Senhor, que vivemos uma vida quebrantada. Porque é aquilo, irmão, não tem meio termo. Hoje a gente é quebrantado, manifesta a glória que está em nós, e de glória em glória vamos vivendo. Hoje a gente vive hoje manifestando a glória, mesmo manifestando o homem natural, porque endurecemos, ficamos rígidos. Perto está o Senhor daqueles que têm coração. Deus abençoe você. Vamos orar com o pastor Marcos. Vamos dar as mãos. Irmãos, no momento que eu saí daquele velório hoje de manhã,
Deus falou muito no meu coração sobre isso. Tanto é que eu cheguei aqui na igreja realmente constrangido. Eu fui atingido por isso, por esse amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. E esse amor, Ele está na igreja, está em você, através do Espírito. E esse amor, Ele nos constrange, nos quebranta. Pai, nessa manhã nós estamos aqui realmente quebrantados, dispostos a mudar. Há em nós um desejo, Senhor, mas ele não é suficiente. Nós precisamos do agir do Senhor em nós, transformando as nossas vidas. Por isso estamos aqui em unidade nessa manhã, expressando isso como igreja, para que o Espírito Santo nos leve a esse quebrantamento profundo, onde a gente não possa mais, Deus, olhar segundo os nossos próprios olhos, não fazer, Senhor, juízo de alguém, mas pelo contrário, amar, Senhor, como o Senhor nos ama. A Tua palavra mesmo, ela diz que nós devemos amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. E que esse amor, Pai, venha sobre nós nessa manhã. Por isso eu quero abençoar a cada um aqui, orando, abençoando, declarando em nome de Jesus, Pai, esse quebrantamento não apenas por um momento do culto, mas durante toda a semana, todo o ano, toda a nossa vida. Pai, que os maridos se quebrantem ao tratamento com as suas esposas se quebrantam no tratamento com os seus próprios maridos, os filhos sejam quebrantados em relação aos seus pais, os pais sendo quebrantados em relação aos seus filhos, olhando os seus filhos de forma diferente como tem visto. Quantos pais hoje, Senhor, por falta desse quebrantamento, julgam os seus filhos? Mas nós queremos nessa manhã dizer, Senhor, muito obrigado pela palavra, Deus, que foi ministrado ao nosso coração, e que nós saímos deste lugar quebrantados na Tua presença. Por isso queremos orar, abençoar e declarar, Senhor, um tempo de qualidade na Tua presença, um tempo de quebrantamento, em nome de Jesus.